Olá, olá pessoal, aqui é o professor Bruno da RBK de Edição de Projetos e hoje nós vamos continuar a nossa aula de materiais básicos de construção civil, capítulo 3.2, ensaios com agregados miúdos, areias. Tá? Então, nós vamos ver aqui a sequência de alguns ensaios realizados para ver a propriedade dos agregados miúdos. Basicamente são 4 ensaios e esses ensaios são regidos pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que vai dar as diretrizes e as regras para nós seguirmos corretamente o ensaio e nós temos um resultado com qualidade. Aqui no Brasil é a BNT, só que lá fora existem outras instituições, como a ISO, que é a International Organization for Standardization, que inclusive tem a ISO 9000, né, a certificação de empresa, que é de qualidade, ISO 14000, que é de meio ambiente. Nós temos a STM, nós temos a ACE, também temos outras. Tá? Então vamos começar pelo primeiro ensaio, que é o ensaio de granulometria. Tá? O que é a granulometria? A granulometria é uma propriedade que vai representar a distribuição dos tamanhos dos grãos de um agregado. Isto é, ela vai determinar as porcentagens de uma amostra que pertence a uma determinada faixa granulométrica, que é a peneira. Né? Como se trata de granulometria de areia, a gente tem que separar no mínimo 500 gramas, de acordo com a NBR 7217. Essa areia ela tem que estar seca, né, no forno, na estufa. Então aqui nós temos uma tabela que vai mostrar pra gente a dimensão máxima do agregado e quanto que você tem que ter o mínimo de quilo para a amostra. Então, por exemplo, uma areia que é menor que 4,8 milímetros, você tem que ter pelo menos meio quilo, 500 gramas. Já se você for fazer um ensaio, por exemplo, com uma pedra, né, aí, por exemplo, que tem entre 32 e 38 milímetros, você vai ter que ter pelo menos 10 quilos, tá? Para você fazer o ensaio de granulometria, são várias peneiras, né? E cada peneira as peneiras são divididas em 2 tipos, a série normal, que é a principal, e a série intermediária. Você pode fazer o teste somente com a série normal. Se você quiser ter mais precisão, você pode fazer com a série intermediária. E o que são essa série normal? Esses números em milímetros significam a abertura da malha da peneira. Essa peneira de ferro, e ela começa com 73 milímetros e vai sempre caindo pela metade. Então 76, 38, 19, 9,5, 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15. Depois nós temos o fundo, tá? Então aqui, ó, nós temos um exemplo. A gente pegou a areia seca e mediu ela no recipiente. Lembrando, né, que a gente tem que descontar o peso do recipiente, né, a tara. Essa balança ela tem uma precisão muito boa, chegando às vezes até 1/100º de grama. Você pesa a amostra, certo? E você vai jogar essa amostra na peneira, na primeira peneira, que é a 4,8. E aí o que vai acontecer? Essa peneira vai vibrar, você pode fazer ela vibração manual ou eletrônica. Então aqui nós temos um exemplo. Você vai encaixar as peneiras aqui e vai colocar aqui em cima, na primeira peneira de 4,8, você vai colocar a amostra de areia. Então aqui 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15 e aqui um fundo. Então você encaixa a peneira, trava e bota para ligar, certo? Então aqui no exemplo, como eu falei, né, nós temos aqui as graduações de 4,8 até o fundo, certo? E para você fazer esse teste, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer 2 amostras. Você vai ter que peneirar 2 vezes, de tal forma que cada massa, um pouco de massa vai ficar retida em cada peneira, né? Ou seja, o grão mais grosso ele não consegue descer por causa que a peneira filtra, ela não deixa o grão descer. E nós vamos fazer isso 2 vezes, ou seja, nós vamos pegar 2 amostras, que é a chamada de M1 e M2. Por quê? Porque a gente vai tirar a média das duas. Tá? Então, depois que você tirar, você vai peneirar e você vai pesar separadamente cada peneira para ver quanto que ficou de retido de grão em massa em cada peneira. O que você vai fazer? Depois que você somar, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar esses pedacinhos, né, de grãos e vai dividir pelo total para você ter a porcentagem. Lembrando que essa porcentagem retida você arredonda só com uma casa depois da vírgula, tá? E outra coisa importante é o que? Depois que você somar tudo, né, você vai pesar separadamente e vai somar tudo. A soma total nunca vai dar igual à amostra inicial. Então vamos supor,
você colocou 500 gramas, fez um teste com 500 gramas, no final não vai dar 500 gramas, vai dar 499, 499,5. Porque sempre vai ficar retido de areia nos cantos da peneira, ou quando você passa a escova para limpar a peneira, você vai perder um pouco de agregado, é normal. Só que tem um limite para você perder. O máximo que você pode ter de diferença entre a amostra inicial e a amostra final é 0,3% de massa seca. Tá? Se der uma diferença maior que 0,3%, você tem que refazer o teste. Então aqui nós temos um detalhe das peneiras, né? Então aqui está falando, a amostra é colocada na peneira e submetida a agitação, pelo tempo necessário para que os grãos possam passar, né, até as peneiras inferiores e começar a retenção. Após o peneiramento, a quantidade de amostra retida em cada peneira é submetida à pesagem. Então aqui nós temos um exemplo, nós pesando aqui a amostra inicial e aqui um pouco de areia retida em cada peneira, tá? Do lado direito. E aí nós vamos ter o que? Nós vamos ter essa tabela que vai mostrar para a gente a composição granulométrica. A primeira coluna, as duas primeiras colunas são referentes às peneiras. Então nós temos o número da peneira e a abertura da peneira, da malha, né? Começa com 9,5, vai até 0,15, vai diminuindo. Aqui nós temos o peso retido, ou seja, o que a gente pesou individualmente em gramas, e aqui a porcentagem em relação ao total. Nós temos isso duas vezes, né, porque são duas amostras, ou seja, a primeira amostra, a primeira determinação, segunda amostra, a segunda determinação. Então, ó, a gente joga aqui a areia, trava e põe para agitar. Terminado o primeiro peneiramento, você vai repetir o procedimento para a segunda amostra. Concluído o segundo peneiramento, você vai fazer o cálculo da análise granulométrica. Então aqui ó, nós temos um exemplo. Nesse exemplo aqui foi pesado separadamente cada peneira, tanto para a primeira amostra como para a segunda amostra. Tá? Então, na primeira amostra nós tivemos 527,8 gramas e na segunda amostra 524,8 gramas. O que a gente fez? A gente pegou cada peso separado, dividiu e multiplicou por 100, de tal forma que nós vamos ter a porcentagem retida. Lembrando que é sempre uma casa depois da vírgula. Tá? Quando você somar aqui por arredondamento, talvez não dê 100%, pode dar 99,9%, é normal. E aqui nós fizemos a mesma coisa. Então, por exemplo, nós pegamos 8,4 e dividimos por 524,8. Nós sabemos que esse 8,4 corresponde a 1,6% do total. Vamos somar. E aí nós vamos fazer o que? A gente vai tirar a média entre a porcentagem retida das duas amostras, de tal forma que a porcentagem retida média é o número inteiro, ou seja, não tem casa depois da vírgula. Então, por exemplo, aqui, nas duas primeiras peneiras deu 0,0, põe 0. Na segunda aqui, 1,8 mais 1,6 dá 3,4. 3,4 dividido por 2 dá 1,7. Arredonda para cima, 2%. Lembrando, se o segundo número der menor ou igual a 5, você arredonda para baixo. Se for maior que 5, você arredonda para cima. Então aqui a gente vai ter a porcentagem retida, a média, e a gente vai somar para dar os 10%. Certo? E aqui depois nós vamos ter a retida acumulada aqui, que é o que? Que é a soma das peneiras anteriores. Então começa 0 aqui, 0 mais 0, 0, 0 mais 2, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11, assim sucessivamente, até você chegar na última peneira, que é o 0,15 milímetros. Você não soma o fundo. Tá? E aí, esse resultado da tabela granulométrica vai servir para quê? Ela vai servir para a gente saber se a nossa amostra ela é compatível para nós fazermos um preparo do concreto. Então, você pode pegar essa tabela, que é da NBR 7211, e comparar a sua amostra com essa tabela, né? Então, se a sua amostra estiver nesse intervalo, quer dizer que a sua amostra é compatível, ela é ideal para você, ela tende para você fazer um virado, um preparo de concreto. Então, por exemplo, nós temos aqui um limite inferior e o limite superior. No limite inferior, nós temos do 0 ao 10. O 0 é a zona utilizável, o 10 é a zona ótima. E depois nós temos do 20 ao 25. Então, a nossa amostra da peneira tem que ficar entre um desses dois valores, ou de 0 a 10, ou de 20 a 25. Então, vamos pegar a peneira 2,4 lá. A peneira 2,4 ela está com 5%.
na retida acumulada, certo? Então aqui, ó, ela atende, porque 5% está entre 0 e o 10. Se nós pegarmos outra, por exemplo, de 1,2, 11%. 1,2 é essa daqui, ó. Também está dentro, ó, 5 a 20. A minha amostra tem que ficar entre um desses dois intervalos. Se ela estiver fora desse intervalo, quer dizer que a amostra ela não é compatível para você fazer um preparo de concreto, tá? E outro resultado que nós vamos ter da tabela granulométrica são, na verdade, dois resultados. O primeiro é a dimensão máxima característica, que vai ser como se fosse uma média de um único grão que vai representar toda a nossa amostra. E como é que a gente vai definir a dimensão máxima característica? Você vai pegar a sua porcentagem retida acumulada e vai ver qual que é o número igual a 5 ou imediatamente inferior a 5%. Aí você vai tomar esse valor como a dimensão máxima característica. Então, no nosso caso aqui, ó, a gente dá uma olhada na porcentagem retida acumulada e a gente vê, tem igual a 5? Tem. Então, a gente vê, 5% é o quê? É a peneira 2,4. Então, a dimensão máxima característica dessa amostra seria 2,4 milímetros, tá? Se por acaso aqui fosse um 8 no lugar do 5, qual que seria a dimensão máxima característica? A gente pularia para o imediatamente inferior, que é o 2%. Então seria 4,8, tá? E outra coisa também que vai dar para a gente, além da dimensão máxima característica, é o módulo de finura, que é o que? É a somatória das porcentagens retidas acumuladas da série normal, dividido por 100. Esse módulo de finura você vai poder classificar o tipo de areia, se é fina, grossa, muito fina, né? Então como funciona? Você vai pegar aqui, ó, todos esses valores, vai somar. Você vai pegar 0, mais 2, mais 5, mais 11, mais 38, mais 83, mais 96. Vai dar 235. Aí esse valor você divide por 100, certo? Então 235 dividido por 100 dá 2,35. E aqui você vem nessa tabela da norma e você vê em qual classificação se enquadra a sua amostra. Então, por exemplo, 2,35, ele está aqui, ó, entre 171 e 285. Então a gente pode classificar como uma areia tipo fina, tá? Outra coisa importante também que nós temos que prestar atenção é referente às substâncias nocivas no agregado miúdo. O que são as substâncias nocivas? São impurezas que elas podem atrapalhar no processo de hidratação do cimento. Então, o que pode acontecer? O concreto pode diminuir a resistência. Essa substância nociva ela pode ser tanto de origem mineral, como chumbo, zinco, sulfato e cloretos, como também pode ser de origem orgânica, como o humus, né? Os dois podem causar o que? Eles podem interferir na pega do endurecimento do cimento, e isso pode diminuir a resistência, tá? A norma dita o quê? Que você pode ter sim impureza no seu agregado miúdo, na sua areia, desde que essa impureza não ultrapasse o limite estipulado pela norma. Esse limite é sempre referente à massa, né? Então, por exemplo, se você for fazer um concreto aparente, o máximo que você pode ter de impureza é 0,5%. Por quê? Se você tiver uma impureza muito grande, uma porcentagem muito grande de impureza, a coloração do seu concreto vai alterar, então vai comprometer a estética. Já em outros casos, como por exemplo material pulverulento, eu posso ter até uma tolerância de 5%, ou seja, 10 vezes maior do que o do aparente, tá? Vai depender da aplicação e do tipo de impureza. Agora nós vamos para o segundo tipo de ensaio, que é o ensaio de massa unitária, também conhecido como massa específica aparente, tá? O que é massa unitária? Massa unitária é densidade. Densidade é o que? É uma divisão. É massa sobre volume. Só que a massa unitária é o seguinte: ela leva em conta o volume aparente do meu agregado. O que é volume aparente? O volume aparente é o volume seco mais o volume de vazios. E o que é o volume de vazios? São as partículas de ar e água que tem dentro do meu agregado. Então a massa unitária vai ser massa dividido pelo volume aparente. E como é que a gente faz esse ensaio? A gente vai pegar um caixote, um recipiente de forma paralelepípeda, né, um prisma, e a gente vai entuchar areia dentro dele. Aí a gente vai pegar o que? A gente vai pegar uma régua metálica e vai aplanar a superfície em cima para ficar plano. E aí a gente vai pegar o que? A gente vai pegar essa caixa de madeira, vai pesar. Vai pesar, nós vamos ter o peso total. Subtrai o peso do caixote, nós vamos ter a massa da areia.
Aí a gente calcula, multiplica as dimensões do caixote, nós vamos ter o volume. Se eu pegar a massa da areia e dividir pelo volume do caixote, eu vou ter a minha massa unitária, ou minha massa específica aparente. Então aqui ó, nós temos um exemplo. Eu tenho um caixote com as seguintes medidas: 316 milímetros por 316 milímetros, né, por 150 milímetros de altura. Se eu multiplicar tudo isso daqui, 316 por 316 por 150, eu vou ter um volume que vai ser o que? 15 decímetros cúbicos, tá? E aqui no exemplo, eu tenho o que? Eu pesei o caixote cheio de areia, deu 27,7 kg. Só que eu sei que o peso vazio do caixote é 2,5. Então, se eu pegar 27,5 e subtrair de 2,5, eu vou ter só a massa da areia, que no caso dá 25,2. Então eu pego esse 25,2 e divido pelo volume, que está aqui, ó. 25,2 é a massa dividido por 15 decímetros cúbicos. Vai dar 1,68 kg por decímetro cúbico. Um decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Então nós podemos representar esse resultado como 1,68 kg por litro, né? Fica mais fácil de entender. Então aqui, ó, lembrando que o volume do agregado é aparente, pois leva em consideração grãos e vazios. Ou seja, dentro da caixa existem grãos e vazios, né? Outra forma de você especificar o terceiro ensaio é a massa específica. A massa específica, ela é a mesma coisa que massa sobre volume, só que nesse caso o volume é o volume seco. Você desconsidera o volume de vazios. Então, para você fazer esse teste, você primeiramente tem que pegar a sua amostra e secar ela na estufa. Vai deixar ela lá 24 horas a 100 graus, vai deixar ela seca. Aí você vai pegar essa amostra, que sempre é 500 gramas, e vai jogar nesse frasco. Esse frasco é chamado de frasco de Chapman, tá? Só que antes de você jogar a areia nesse frasco, você vai colocar um pouco de água. Quando que você vai colocar de água? Você vai colocar 200 ml de água. Esse frasco aqui, ele é graduado em volume. Essa graduação aqui está em mililitros. Então você vai pegar 200 mililitros de água e vai jogar aqui. Depois que você jogou a água, você vai pegar sua amostra de areia seca e vai jogar no frasco. O que vai acontecer? O nível vai subir, certo? Esse nível que vai subir, você vai ter uma leitura, você vai ler. Essa leitura vai ser o quê? Vai ser o volume total. Vai ser o volume de areia mais volume de água, certo? Então, no exemplo aqui, se eu pegar o volume que eu li, né, de leitura, que é o volume total, que nesse exemplo aqui deu 403, tá? Ó, olhando aqui mais ou menos, entre 400 e 405, então 403. Esse 403, que está aqui, ó, é o volume total. Se eu pegar esse volume total e subtrair do volume da água, eu vou ter o quê? Eu vou ter volume secos, que é o volume só da areia. Então, 403 menos 200, vou ter 203. Então, eu posso fazer o cálculo, ó. Eu tenho 500 gramas, que é a massa da areia, dividido pelo volume seco da areia, que é 203. Então, eu vou ter o quê? 500 gramas dividido por 203 centímetros cúbicos, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2,46 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 2,46 quilos por litros, tá? Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa, que é o quê? Que a massa específica, ela é uma medida indireta, né, da compacidade do grão do material, ou seja, quando você vai fazer esse teste, a areia está um pouco compactada, tá? E nesse teste aqui, a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala de vazio do agregado, a gente está pensando num agregado visto separadamente, ele no interior do agregado, não a junção dos agregados, entendeu? Esse teste de massa específica, a gente está levando em consideração o que? Os vazios internos do agregado, não quando você pega uma areia e junta com a outra, você vai ter o vão ali. Não é esse vazio, é o vazio interno do agregado, tá? Então, esse volume de vazios vai interferir na porosidade da amostra, né? E aquela história, quanto maior a massa específica do agregado, maior vai ser o peso do concreto, né? Porque ele é mais denso, certo? E por último, nós temos o teste de teor de umidade. O que é o teor de umidade? O teor de umidade, ele vai informar para mim quanto que existe de água incorporada na areia. Ele é importante para você fazer a dosagem do concreto, pois a gente sempre quando a gente vai preparar um concreto, a gente vai ter a relação água-cimento, né? Ou seja, eu tenho que colocar água no meu cimento para ele poder ficar mais fluido, para eu poder ter uma melhor trabalhabilidade. Só que é o seguinte, eu tenho que saber
o teor de umidade da areia, porque se eu não souber, eu posso estar colocando água a mais. E se eu estiver colocando mais água, o que vai acontecer? Eu posso saturar, né, a minha mistura de concreto, e aí eu posso condenar o meu concreto a diminuir a sua resistência. Tem que tomar cuidado. Por isso que a gente sempre tem que saber o teor de umidade da areia, certo? E qual que é a fórmula do teor de umidade? O teor de umidade ele é representado por essa letra minúscula, H minúsculo. A fórmula é a seguinte: H é igual peso úmido menos peso seco dividido por peso seco. Se você multiplicar por 100, você vai ter em porcentagem. Para eu fazer esse teste, eu tenho três formas. Eu tenho na estufa, né, secagem em estufa 100 graus. Vou deixar 24 horas. Na verdade não é 100 graus, varia de 100 graus a 110, né? O segundo método é o da frigideira, ou seja, eu vou pegar uma areia úmida, vou jogar em cima de uma panela, embaixo de um fogo, né? Vai esquentar de tal forma que a água vai evaporar. E esse método da frigideira dá para você fazer na obra, só que ele é menos preciso. E nós também temos o terceiro teste, que é o teste do speed test. Como é que funciona o speed test, né? O speed test você vai escolher uma quantidade de amostra, né? Uma quantidade dependendo da umidade. Então, a umidade você vai meio que chutar. Dependendo dessa umidade, você vai ter o que? Você vai olhar no catálogo do aparelho, do speed test, e vai ver quantas gramas você tem que colocar para essa umidade estimada, né? Então, você vai colocar a amostra na garrafinha do speed test, e dentro dessa amostra você vai colocar uma ampola, que é um vidrinho fechado. Dentro desse vidrinho vai ter um reagente que é de carbureto de cálcio, tá? Então, como é que funciona? Eu vou olhar no catálogo, por exemplo, eu quero prever minha umidade, então eu dou um chute, falo assim, eu acho que minha umidade vai ter até 10%. Então, você vai ter que colocar na garrafinha do speed test 20 gramas. Se você achar que a sua umidade vai ser de 10 a 20%, você diminui um pouco, põe 10 gramas. Então você põe lá, pegou a sua amostra, vai colocar na garrafa. Essa foto do lado direito é a ampola com reagente, tá? Então o que vai acontecer? Você vai pegar essas três coisas, vai pegar a amostra, a ampola com reagente e duas esferas de aço. E vai colocar dentro da garrafa, vai lacrar a garrafa, vai fechar. Você vai pegar essa garrafa e vai agitar. O que vai acontecer? Quando você agita a garrafa, essas esferas vão quebrar essa ampola. Quando essa ampola quebra, esse reagente ele vai entrar em contato com a areia. E quando ele entra em contato com a areia, vai gerar uma pressão. E essa pressão você vai medir ela, você vai fazer a leitura dela no nanômetro que está acoplado na garrafa, na tampa da garrafa. Por essa pressão você vai na tabela da garrafa, do speed test, e pela pressão você consegue ver a umidade, certo? Então aqui, ó, eu tenho as duas esferas, ó. Aqui eu tenho a garrafinha do speed test. Eu vou chacoalhar, vai quebrar a ampola, vai me dar uma pressão. Essa pressão eu vou olhar aqui no catálogo do lado direito. Essa pressão eu vou ler em kg por centímetro quadrado, que é na verdade a tensão, né? Então, por exemplo, se eu ler no manômetro, por exemplo, 0,5 kg por centímetro quadrado, e eu tenho uma amostra de 20 gramas, então aqui, ó, 0,5 com 20. Eu vou ter mais ou menos uma umidade de 2,5%, tá? Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar sempre na tabela do aparelho. Quando a umidade ela é determinada por secagem em estufa, você tem que pesar antes, né, que é o peso úmido, e depois que você seca, você vai ter que pesar novamente, que é o peso seco. No speed test você não precisa aplicar a fórmula, porque pela tabela você já pega a umidade diretamente. Agora, se é pelo método da frigideira ou da secagem em estufa, aí você tem que usar a fórmula, certo? Então, se você subtrair o peso úmido do peso seco, você vai ter essa diferença que é o quanto que você tinha de água quando a amostra estava úmida, né? Se a gente pegar essa diferença e dividir por 100, a gente vai ter o teor de umidade, tá? Então, a gente pode classificar o teor de umidade em 4 tipos. Seco em estufa, toda a umidade externa e interna, ela foi eliminada por um aquecimento a 100 graus. Seco ao ar, não apresenta umidade superficial, tendo umidade interna sem saturação. Saturado, que é a superfície seca, a superfície não apresenta água livre, mas os vazios permeáveis das partículas dos agregados estão cheios de água. E o saturado apresenta água livre na superfície. Então aqui nós temos um exemplo. A gente pegou uma cápsula que pesa 56 gramas e a gente colocou
areia dentro dela de tal forma que ficou com 322. Pegou essa cápsula, colocou na estufa e ficou lá secando por 24 horas. Depois que a gente tirou essa amostra, ela está seca, a gente pesou. Deu 298. Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente achar o peso líquido, a gente vai... O peso úmido, né? Desculpa. A gente vai subtrair os 322 da tara da cápsula, que é 56. Eu vou ter 266 gramas. E eu faço a mesma coisa para o peso seco. Então, eu vou pegar 298 e vou subtrair de 56. Vou ter 242 gramas. Então, eu vou ter 266 gramas de peso massa úmida e 242 gramas de massa seca. Se eu subtrair 266 de 242, eu vou ter 24. Então, esses 24 gramas é referente a 24 gramas de água que eu tinha na minha amostra quando ela estava úmida. Se eu pegar esses 24 gramas e dividir pelo peso seco, 242, ou seja, aqui está a fórmula, subtrair, né, peso úmido do peso seco e dividir pelo peso seco e multipliquei por 100. Aqui eu vou ter meu teor de umidade. Então, no caso aqui, deu 9,9, quase 10% de água na massa da areia. Outro fator importante é o que? É o inchamento. O que é o inchamento? O inchamento é o aumento de volume do agregado, né? Porque quando você, por exemplo, quando você joga água no agregado, essa água vai provocar o afastamento dos grãos. E esse afastamento dos grãos vão aumentar o volume. Esse fenômeno é chamado de inchamento. Só que esse aumento de volume ele vai ocorrer até um determinado ponto. Ou seja, vamos supor que você tem uma caixa de areia lá, areia seca, e pega uma mangueira e fica jogando água. Essa areia vai esparramar, né? Vai aumentar o volume. Só que vai chegar uma hora que o volume não vai crescer mais, ele vai se manter constante. Quando acontece esse fenômeno de você estar jogando areia e o volume não cresce mais, a gente chama isso de umidade crítica. Tá? Aqui nós temos uma fórmula, mas é só para ilustração. E nós temos também o último item, que é o coeficiente de vazios. O que é o coeficiente de vazios? É o número que multiplicado pelo volume total de agregado vai dar o volume de vazios. Então, é simples. O que é coeficiente de vazios? É o volume total menos o volume seco, certo? Então, CV, que é coeficiente de vazios, é igual a 1. Esse 1 representa o volume total, menos essa relação, essa divisão de massa unitária por massa específica, que é o volume seco. Então, se eu subtrair o volume total do volume seco, eu vou ter o volume de vazios. Por que nós temos essa relação? Porque é o seguinte, a massa unitária ela sempre vai ser menor do que a massa específica. Por quê? Porque a massa unitária leva em consideração o volume aparente. O volume aparente está no denominador, está dividindo, então ela vai ser menor. Já a massa específica ela vai ser mais pesada. Por quê? Porque o volume é menor. Então a massa unitária ela é sempre menor que a massa específica. E daí a gente presume o quê? Que quanto maior o coeficiente de vazio, mais vão eu vou ter entre os meus agregados, entre os meus grãos. Logo, quanto mais vãos eu vou ter, na hora de eu virar o concreto, eu vou ter que precisar de mais agregado e mais cimento para poder tampar, né, tapar os vãos, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.